Começando mais um podcast do Thiago e dessa vez eu não usei o seu jargão de tá no ar podcast do Thiago. É isso aí, tá no ar o podcast do Thiago. Salve, salve. Se eu não falei, você falou. É isso aí. Seja bem-vindo ao podcast do Thiago, nosso encontro semanal. Você que está conectando aí pela internet, seja muito bem-vindo. Você também que nos acompanha pela rádio, um abraço do tamanho do Brasil. Seja também muito bem-vindo ao podcast do Thiago, que como sempre aqui contando com essa bancada de peso. Jário Ribeiro aqui ao meu lado direito, à minha frente nosso amigo Jorge McFly, nosso amigo Everton Raniwari, o focado vence também aí pra isso gente tá levando informações úteis, outras nem tão úteis assim, mas um bate-papo descontraído como você tá acostumado a acompanhar aqui no nosso programa do podcast do Thiago. Jário Ribeiro, me diga como é que foi essa última semana aí. Tudo em paz? Cheio de gratidão a Deus e muita gratidão, Thiagão, da gente estar iniciando mais uma edição do podcast e feliz por estar com vocês para a gente bater um papo sobre muita coisa positiva, como você já saudou os nossos amigos de bancada e claro, a gente já vai iniciar o nosso podcast de hoje falando das nossas das ações de governo, Thiagão, e como sempre, muita alegria, muita emoção e muito carinho. Marcou os últimos dias, porque foram entregas e o famosíssimo baile de debutantes. Verdade, essa última semana foi repleta de realizações, né? E uma que marcou, né, de forma muito especial. Tudo a ver com o Natal, final do ano, repleta de realizações. Né? Nada a ver, meu irmão, isso que você falou. Eu também fiquei pensando no Natal. Natal, final de ano, né? Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Repleta de realizações. Mas enfim, vamos falar, porque assim, essa ação foi uma ação muito marcante, porque pela primeira vez na história de Piranhas, a Prefeitura Municipal ela teve a iniciativa de fazer um baile de debutantes. Isso aí. Ou seja, o que é o baile de debutantes? A gente tem as festinhas de 15 anos, né? A jovem adolescente, né? Saindo ali ainda da pré-adolescência para a adolescência, né? 15 anos, quando ela completa 15 anos, a gente tem o baile da debutante. Né? Quem é a debutante? É a menina que está saindo de 14 para 15 anos. Né? Então, é uma jovem adolescente, né? Entrando na fase da adolescência, onde a gente, tradicionalmente, tem, né, aquela festinha onde ela coloca o seu vestido, né, onde ela coloca o sapato de salto, o sapato de salto, ela se maqueia, arruma o cabelo e vai ter o seu baile de debutante. Tem a tão sonhada valsa. Então isso faz parte da tradição nossa, mas isso infelizmente ainda é muito inacessível para muitas famílias que até gostariam, né, de proporcionar isso para suas filhas, e das adolescentes também que gostariam muito de ter esse sonho realizado, mas infelizmente pela a situação socioeconômica que a gente sabe, né, de muitas famílias que não conseguem, né, fazer isso, o poder público ele fez a sua parte. E aí o que foi que a gente fez? Selecionamos aí ao longo de alguns meses, nesse ano agora de 2023, cartinhas, né? A gente fez como se fosse uma espécie de concurso. Uma espécie não, fez um concurso. E o pessoal escreve, né? E aí as meninas que completavam 15 anos ao longo do ano de 2023, ou seja, de janeiro de 2023 até quem vai completar dezembro de 2023, elas estavam aptas a concorrerem, né, a esse concurso. E aí a gente começou a receber as cartinhas. E a gente teve um cuidado para a gente distribuir de forma democrática essas cartinhas, né, que fossem contempladas, tendo representatividade, né, de toda a Piranhas. Então a gente teve aqui representatividade de Piranha Sede, de Distrito Piau, Zona Rural, do povoado, né, da Lagoa Nova, da Vila de Entre Montes, dos assentamentos, né, aqui, e de alguns sítios. Ou seja, a gente conseguiu fazer um mix aí de 30 garotas, observando sempre essa questão da representatividade, de maneira que a gente teve um dia de princesa para essas meninas. Então, quando foi na sexta-feira, logo cedo, a gente alugou aqui um espaço, né, que tinha piscina, elas brincaram, tomaram banho de piscina, fizeram um lanche, né, ficaram lá entre elas, né, conversando e tal, aquela festa toda, e aí passaram um dia se organizando. Teve o Spa da Beleza, né? O Spa da Beleza. Então, cuidaram da pele, cuidaram do cabelo, das unhas, né? Teve
a sua vestimenta, o seu calçado, enfim, todos os adereços sendo disponibilizados gratuitamente para essas 30 jovens. E aí, ao término do dia, na parte da noite, nós fomos para o Clube Pajuçara. Aí eu tenho que dizer, quando cheguei lá no Pajuçara, digo, rapaz, não é possível que o Clube Pajuçara ficou dessa forma. Parecia realmente que era outro lugar. Ficou totalmente irreconhecível, porque capricharam, né? As meninas lá da Secretaria Municipal de Assistência Social, que foi através da iniciativa da secretária Leilane Freitas, né? Que teve a iniciativa, né? De trazer esse projeto e dizer, vamos fazer isso aqui, bora, vamos fazer. Comprei a ideia e a gente colocou para fazer. Foi que fizeram, né, toda a parte de decoração, então ficou uma coisa linda. Então, chegaram lá, as meninas estavam, as famílias de todas elas lá, cada garota dessa podia levar 10 convidados. Então, estavam os pais, estavam os irmãos, estavam alguns tios, alguns amigos mais próximos. E aí a gente fez a festa com tudo que tem direito. Então, elas entraram com os seus paraninfos, né, dançaram a valsa, né? Posteriormente, a gente fez os parabéns com todas elas lá, né? E realmente foi um momento muito especial. E, assim, a gente fica muito tocado pelo sentimento de gratidão que a gente vê, né, de cada uma daquelas meninas, dos pais que chegavam assim pra gente, dizer assim, muito obrigado por vocês estarem proporcionando esse momento para minha filha. Porque a gente nunca imaginou a gente ter uma experiência como essa sem custo algum. Então, a gente queria lhe agradecer. Então, isso pra gente é muito gratificante. Ô Tiago, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quem tem essas ideias? Porque, assim, eu não sei se os amigos aqui de bancada concordam comigo, mas, assim, é meio saudoso quando você usa determinados termos. Você usou o termo agora paranifo. Na verdade, essas ações acaba se tornando, McFly, um resgate cultural. Porque são coisas que não está se vendo mais, assim. Antes era... É um resgate cultural. Você falou paranifo, eu viajei no tempo, né? Isso Mas o aniversário... É da nossa época o termo. O aniversário... Os amigos concordam que a gente fica com aquela... Né, aquela coisa... Imagine você que viveu aquilo. Você sabe, eu tenho uma visão, Tiago, do seguinte. Parecia que a tradição do baile de debutantes tinha se extinguido. Nunca mais eu tinha visto algo assim. E quando você faz isso, que não deixa de ser um trabalho social, você resgata algo que as famílias que têm um pouco mais, que têm condições de poder prover um baile desse para a própria filha, olha, rapaz, entendeu? Não é que é bonito e tem uma coisa assim, esse quê de tradição que bora fazer. Então é capaz de você ter remontado o sistema aqui. É isso, você falando, a gente mergulha assim no túnel do tempo e muita coisa que até mesmo muitas famílias hoje que têm condição não estão mais fazendo. E é um resgate lindíssimo. Então, parabéns pela ideia, né? Eu não sei. Você chegou a dançar uma valsa lá no dia? Não, a ideia sua de Leilane, de vocês em conjunto? Eu fui vestido de paletó, com gravata e tudo. A ideia nasceu realmente da Leilane, né, que é a primeira dama, secretária da Assistência Social. Ela existe outros municípios que também já fizeram. Aqui em Piranhas a gente pesquisou e nunca tinha sido realizado. Pelo menos na região eu nunca vi. Então, nunca realizaram. A gente teve a certeza de que... Na região do sertão eu nunca temos vi. Temos que fazer. E aí a gente, enfim, fomos atrás, né, de unir esforços, porque tem que ter uma estrutura para você conseguir viabilizar isso tudo. Né? E uma vontade, né, meu irmão? Teve banda, né, teve buffet, enfim, teve tudo que elas tinham direito. Ensaio fotográfico, tudo isso gratuitamente, né? Então, assim, não é comum a gente ver... existe alguns prefeitos... Você concorda comigo, né? Não, eu concordo, mas assim, existe alguns prefeitos que já realizaram isso. Não é muito comum. Na nossa região, eu não me recordo agora se teve, enfim. Pode ser que tenha tido também. Eu não sei, mas isso é uma forma da gente... resgatar, sim, parte dessa tradição aí que você colocou, que nessa geração do TikTok talvez tenha se perdido um pouco, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, essas meninas, apesar delas consumirem isso, inclusive lá na hora que a banda começou a tocar, teve várias dancinhas lá do TikTok, elas fazendo a coreografia lá, enfim, o vídeo ficou muito bacana, né? Quem não assistiu pode entrar lá no Instagram,
no Instagram, no perfil da tiagofreitas.15, no da Prefeitura de Piranhas, também tá lá o vídeo, a gente pode ver isso. Mas elas tinham ainda esse sentimento de, sabe, aquela coisinha singela, de princesinha, de princesa, né? Que remete muito a isso, né, o baile, isso. de princesa, né? Que a gente acha que hoje em dia, os nossos jovens, eles estão tão avançados, com telefone, com isso, com aquilo outro, que a gente imagina que eles não têm mais essa... Não valorizar, né? Não valorizava e, tipo assim, não queria, não era isso que eu queria, não. Mas, meu irmão, pelo contrário, ainda mantém muito acesa essa chama ainda dessa coisa singela, dessa coisa realmente de princesinha, dessa coisa meiga que é os 15 anos, e a gente possibilitar esse resgate, mas mais do que isso, a gente dá oportunidade dessas jovens, né, porque foi feito, obviamente, um filtro socioeconômico, né, para que essas crianças, essas jovens que foram selecionadas, elas façam parte de famílias, né, que tem ali dentro daquela faixa, né, socioeconômica, que jamais elas teriam, né, numa condição normal, a condição de viabilizar, né, um baile de debutantes, e aí a gente fez isso para essas 30 crianças. Então, foi muito massa, né? Chegou lá uma menininha, aí chegou assim, aí perguntou foi até a vereadora Osana que tava lá, ela disse, Tiago, ela veio aqui chorando, dizendo assim, será que quando eu fizer 15 anos, Tiago Freitas vai ser prefeito? Eu tenho uma festa de 15 anos. Então, será que vai chegar Tiago, vou até aproveitar, deixa, e me desculpa até a intromissão, a interrupção no caso. É uma coisa até que muitas pessoas se perguntam. A tua gestão hoje ela é pautada de muitas ações inovadoras, né, Jairo, né, Jorge? E assim, gera uma preocupação porque assim, toda vez a gente vem trazendo algo novo. Por exemplo, a gente tinha um projeto de aniversariante do mês que acho irado. As crianças ali, né? Esse pra mim é top. Aí tem um do cinema. Aí agora tem um baile de debutantes. Aí, ou seja, a cada dia que passa a gente vai elevando um pouco mais o sarrafo, né? Como é uma expressão que a gente usa bastante. Você meio que fica com receio do ano que vem, do que é que te espera relacionado a esses projetos. Por quê? Para além de fazer mais do mesmo, a gente tem sempre que inovar. A gente sabe que tem ações que não exigem tanto recurso financeiro. É como você falou na ação do cinema, é mais boa vontade. Mas assim, não te dá uma preocupação não dizer assim, o que é que eu vou fazer de novo? Não, eu acho que pelo contrário. Eu acho que eu gosto até do desafio de você se reinventar e você pensar, rapaz, se já foi feito isso aqui, o que é que a gente pode fazer mais? E quando a gente se reinventa, quando a gente traz ideias novas, quem ganha é a população. Então eu acho que isso, na realidade, isso é até um certo tipo de combustível para que a gente continue olhando, peraí, o que é que está se fazendo por aí? As ideias boas, elas estão postas aí. O baile de debutante não foi uma criação do prefeito Tiago Freitas, isso aí já existe outros gestores que já fizeram isso há muito tempo. Porém, ultimamente não estava sendo realizado. Não são todos os prefeitos que, por exemplo, olham para uma ação dessa porque assim, infelizmente tem ainda muitos gestores que têm o pensamento de isso não dá voto não, isso só dá gasto, mas não dá voto. Preocupação eu não quis nem tocar nesse assunto, mas já então, que você tocou... Então assim, a minha preocupação de verdade não é fazer ação pensando em voto, é a gente fazer uma ação que traga realmente benefício, né, mudanças, melhorias, né, na vida das algo pessoas. De bom, deixa algo de bom. E no bem-estar delas também. Então eu acho que a função do gestor cuidar das necessidades básicas, essenciais, mas também fazer além das necessidades especiais. Tiago, o que é que a gente pode fazer a mais? A minha pergunta, assim, ela também gira no sentido de que forma? Por exemplo, você citou que ações, você replica algumas ações que não é novidade aqui na região ou até mesmo no próprio Brasil. Vou dar um exemplo do auxílio universitário para se deslocar às universidades. Isso aí toda cidade, todo município faz. Porém, você teve outro olhar, que foi o cartão universitário, o fardamento, que é o que o aluno mais reclama, né? Que, poxa, ficar repetindo roupa, acaba muita roupa, tá naquela rotina. Ou seja, é justamente isso. É sempre que é a mesma ação, só que com um olhar diferente, com um ato inovador. Então, assim, a preocupação é essa, né? A pegada dele, vamos usar um termo assim. É o passe livre, né? O passe livre possibilita você sair dos maiores redutos aqui, Piranhas, Piau, gratuitamente, né? De segunda a sexta-feira. Aconteceu uma polêmica em um município, que eu não vou citar por uma questão de ética, que aí, inclusive, o seu nome entrou nessa discussão, isso lá na região,
exatamente de pessoas que pessoas que precisam ir para a cidade Isso. estavam usando o ônibus da educação e aí houve uma proibição, depois houve uma polêmica, aquela discussão, e aí citaram, porque, né, citaram o prefeito de Piranhas que tem um ônibus que é disponível, passe livre, então é interessante, isso repercute em outros municípios, observe, exatamente isso, a pessoa não tem condição, mas precisa ir à cidade, aí, às vezes usa o ônibus da educação. Exato. E aí são projetos, são ações como essa que melhoram e que, enfim, E aí, levam... da mesma forma que tem algumas ideias que nascem da gente mesmo, outras a gente vê que funciona, que dá certo e a gente testa aqui. Então, da mesma maneira, eu acho que esse intercâmbio, né, de experiências é que é muito importante. A gente tem aí, eu tenho dito, né, uma safra de prefeitos, né, que estão muito bem intencionados, né? E aí tem uma competição até, de certa forma, positiva para ver quem é que vai, né, inovar, quem é que vai fazer mais do que o outro. E só quem ganha com isso é a população. Então, da mesma maneira que tem ideias que eu pego, né, de outros prefeitos e trago para cá, as ideias que a gente faz aqui também são replicadas em outros locais e quem vai ganhar vai ser a população de forma geral. São pessoas, independente do município. Só uma pergunta. muito aí à vontade. Eu tinha conversado com a... E eu acho que se eu comentei, eu estava tomando caldinho com o nosso amigo JP. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso. E tinha uma professora que ela é da oposição e foi uma das convidadas para estarem presentes, uma das convidadas entre as debutantes. E ela disse, na cara dura, disse, olha, esqueça carnaval, esqueça forrogaço, que eu nunca vi em Piranhas algo que me marcasse tanto quanto essa festa. E ela não era mãe, não, foi uma convidada da minha. Então ela estava tremendamente emocionada. Entendeu? E eu não estou querendo fazer leitura política a respeito dessa situação. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte. Vendo todo o feedback que você viu a respeito dessa festa, toda a repercussão, o Baile de Debutantes vai ser um programa anual? Você acha que vai ser um programa anual, assim como você tem mensalmente o programa do aniversariante do mês? Você acha que tem aqui, pronto, temos um feedback para a gente manter isso aqui? A população de Piranhas acredita que... Toda ação que a gente faz, a gente constrói ela, aí vamos testar, né? Deu certo? Deu super certo, então vamos replicar. Então a ideia é que fique realmente em anual, assim como a gente tem outros programas que são anual, como por exemplo a Sexta Santa, né? Toda Semana Santa a gente faz aquela entrega, né, grande de peixe. Isso. Com a cesta básica. Que não é só o peixe, né? É um programa anual. Já uma inovação, uma pegada dele, né? Não só dá o peixe. É um programa anual. Como você colocou aí a questão das festividades, né? Forrogaço é anual. Então a ideia é já entrar realmente para o calendário anual da prefeitura. Tiago, já que você está falando de ações em prol das pessoas, do povo, muito importante, eu adoro esse termo do Construindo Sorrisos, né? E houve também outras entregas significativas para a população, como a de prótese, óculos, moto. Fala um pouquinho desses presentes dados. Essa última semana Mas agora... foi o Construindo Sorrisos? Construindo Sorrisos. Eu adoro Construindo Sorrisos. Essa ação do Construindo Sorrisos, né? Estivemos hoje no Distrito Piau, entregando 50, acredito que foi 50 próteses. Já vamos entregar também 50 próteses aqui. Não, já foi entregue 50 próteses aqui também, porque o Construindo Sorrisos já é a segunda edição. Isso. Que a gente faz. Então, na primeira, a gente fez a entrega aí de aproximadamente 200 próteses. E nessa agora a gente fez de mais 100 próteses. Então, nós dividimos entre Piranhas e Piau. Lembrando que, obviamente, o Piau ele atende também a outras regiões. Da mesma forma que Piranhas. Né? Da mesma forma que Piranhas também. Então, a gente concentra nesses dois polos. Então, fizemos 50 entregas em Piranhas, 50 entregas no Distrito Piau. Da mesma forma, eu também fiz um verdadeiro city tour para levar motocicletas, né, para os nossos ACS, que são os agentes comunitários de saúde. Então, disponibilizamos uma ACS nova zero para o Piau, uma nova zero aqui para Piranhas, uma nova zero para Entre Montes e uma nova zero para Lagoa Nova. Então, fomos lá, né, entregar para os agentes comunitários de saúde para que a gente possa dar melhores condições, né, para que eles possam exercer o trabalho deles e naturalmente ampliando, né, o acesso, o atendimento para a população piranhense que necessita, né, desse papel, né, do agente comunitário de saúde, que são os agentes de campo que estão lá, meu amigo, na ponta, no dia a dia, né, fazendo as visitas, né, trazendo, né, aquilo que é necessário para a nossa população. Então, nada mais justo do que a gente reconhecer isso aí,
valorizar, trazendo, sim, uma estrutura melhor para que eles possam exercer a função deles. Então, essa semana a gente fez uma verdadeira peregrinação para estar levando... Teve os óculos também, né? Os óculos também, que foi uma ação entre Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Educação, onde nós entregamos 200 óculos. E essa ação dos óculos, ela foi a terceira que nós já fizemos já em menos de 3 anos. Isso. Então, Jairo, a gente fez na primeira edição, foram 200 óculos, na segunda edição mais 200 óculos e agora também mais 200 óculos, divididos também entre Piranhas e Piau. Na vez passada nós fizemos lá em Entre Montes. Isso. Já fizemos também na Lagoa Nova. De maneira que a gente distribuiu aí já aproximadamente 600 óculos. E aí você diz assim, Tiago, quantos alunos existem na rede municipal? Aproximadamente 4.700 alunos. Ou seja, 600, nem todos os alunos precisam de óculos. Então a gente já tem uma entrega relevante. Né? Mais de 10% dos nossos alunos, não sei qual é o percentual de alunos que precisam, mas mais de 10% já foi atendido já. Interessante, né? Imaginando que a gente tem aí numa totalidade, né? Eu não sei lá qual é o percentual de alunos que precisam, 20%. Eu sei que mais de 10% já foi atendido já. Então, mais uma ação também integrada. E isso também é possível porque a gente conta com a parceria do Instituto GPS, que sempre traz ações como os mutirões, né, de mamografia, os mutirões de exame de imagem, de ultrassom, que vem ajudando a gente a realizar mensalmente, quase que mensalmente, aí 100 exames, 200 exames, para a gente desengarrafar um pouquinho a demanda que tem, que a gente sabe que é grande, né, para exames aqui no nosso município. É interessante, você levantou um número que eu acho que há um tempo atrás ele não tinha essa proporção, que é a questão dos jovens com problemas de visão, né? Acho que o McFly e Totó, vocês que são usuários de óculos, na verdade, cresceu assim, por conta das telas, né, o problema dos alunos. Porque na sala de aula, pelo menos todas as séries que eu estudei, tinha 1 ou 2 que usavam óculos, né? Mas assim, tem crescido os problemas de visão nos nossos alunos? Pode até ter significado, Jairo, relacionado a isso, né? A utilização de telas, enfim. Mas algo que eu acho que é o que facilita, a gente até tinha entrado numa pauta semelhante a essa, é o diagnóstico. Ou seja, às vezes você está acostumado a você tá vendo no quadro, se você fechar um olhar, eu enxergo, se eu forçar aqui um pouquinho. Já se você tem um diagnóstico, você consegue prevenir que aquele quadro evolua. Tem muitos desses óculos, principalmente para os jovens da escola, da nossa rede municipal, que são graus para leitura, para estudar, ou seja, para descanso, né? Para impedir que aquilo se torne uma comorbidade, entendeu? E eu acho que tem muita influência disso, o diagnóstico antecipado. Isso aí serve também para os exames de imagem, isso. Por quê? Agora a gente tem acesso a isso aqui de forma gratuita. Então, assim, aquela pessoa não tem que se desprender de um valor, se deslocar do município para fazer o exame, pagar o óculos. Então, assim, é caro. A parte financeira, às vezes, até você diz, bicho, você vai ter os pais, né, que não tem condição. Você vai ter que segurar um pouquinho para papai e mamãe conseguir te dar essa oportunidade. E às vezes isso é um limitante. E assim, né? E muitas vezes a gente tem um desempenho fraco, né, de muitos alunos que às vezes nem sabe que tem precisa, né? Problema. E às vezes os professores, os pais acham, esse menino aí não quer estudar, não tem jeito. Escreve errado. Mas às vezes o menino vê tudo embaralhado, não consegue realmente estudar. Então, tem esse fator também muito importante da gente cuidando, né, da saúde deles, e a gente automaticamente tem um ganho, né, muito grande para a educação, ou seja, no aprendizado deles, no desenvolvimento. Então, essa ação muito importante, já a terceira edição que nós estamos fazendo aí em menos de 3 anos, e certamente iremos continuar, né, ampliando, né, o acesso, né, a todos esses benefícios que são importantes aí, que certamente trazem melhorias, né, para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Fazendo obras físicas e potencializando pessoas, né? Podcast do Tiago, sempre esse bate-papo leve e atual com a nossa bancada de todos os dias. E Tiagão, canal no YouTube, pessoal acompanhando pelo Instagram e pelas rádios. Não esqueça dos amigos do rádio que tá acompanhando. Não. O pessoal que está acompanhando aí na Lagoa Nova, turma de Entre Montes, pessoal do Piau, grande abraço. Você sabe que a gente tem também um público que acompanha a gente de Canidé, Poço Redondo também. Isso. Então aquele grande abraço, pessoal que está aí ligado na Xingó, na Independente
e na Piau FM também. O nosso amigo Aécio, né? Lá ele falou que escuta lá Capim no Grosso. Tá chegando em Sergipe, viu? Tá chegando em Sergipe. Chegando em Sergipe. Então... e ele sempre comenta, sempre tá interagindo com a gente, o nosso Aécio. Ele é o primeiro que entra na hora da live mesmo. Entendeu? Não perde. Vamos fazer o seguinte, vamos falar das nossas atualidades, sempre é um papo que a gente, né, cria algumas polêmicas, deixa expresso aí as onde nossas o bate-papo opiniões. deixa de ser um pouco leve. E aí a gente vai falar sobre um assunto, inclusive de ontem, né, se eu não me engano, foi a bola de ouro, que depois vai misturar com o Neymar. Que história é essa? O que é que Neymar tem a ver com bola de ouro? Na verdade, o Messi ganhou a bola de ouro, a 8ª bola de ouro do Messi. Lembrando que a bola de ouro é um prêmio, né, que é organizado pela uma revista francesa, né, a France Football, e a revista francesa, e o Messi ganha a sua 8ª bola de ouro. Muito controversa, muito controversa. Mas é pela temporada 2022 e 2023. E aí muita gente deu opinião, entre eles o Lula, que falou que o Neymar deveria ter seguir o exemplo do Messi. Não, mas será que ele falou de forma direta assim? Como foi o comentário que ele fez? Deu mais ou menos pra... Não, ele deu a entender. Deu a entender. Ele deu a entender. Eu não sei se eles estão no nome do Neymar, os jovens brasileiros precisariam seguir o exemplo de Messi. Vamos lá, vamos falar primeiro sobre bola de ouro, depois a gente fala sobre Neymar. Então, bola de ouro, Messi, né, melhor do mundo pela 8ª vez, atual campeão mundial, e hoje joga na liga do futebol... Você achou controverso? MLS, né, americano, ou seja, é uma liga que praticamente não tem tradição nenhuma do futebol, não tem relevância nenhuma no cenário internacional. E então, assim, normalmente, via de regra, eu nunca vi nenhum campeão bola de ouro sem estar jogando na Europa, né? Porque a Europa é onde está realmente padrão, a nata do futebol. Inclusive, se a avaliação foi pelo 2022 e 2023, a Copa tá incluída. Não, e só justifica se for só justifica se a leitura for a Copa. Sendo pela Copa. Mas aí a gente tem o segundo lugar, que na minha visão era quem merecia realmente, que é o Haaland, que é campeão da Champions League, que a Copa do Mundo, ela está para as seleções, como a Champions League está para os clubes, né? Então, se a nata do futebol é na Europa, a Champions League é o campeão da Europa. Deveria ter os holofotes para lá, né? Então, assim, o Haaland, se você for pegar todos os números dele de gols, né, de conquista, né, como foi a Champions League, e de desempenho mesmo, eu acho que não justifica, né, apesar de ser um grande jogador, né, o Messi foi campeão merecidamente do mundo, mas eu acho que pesou muito, no final das contas, o nome Messi. Mas eu acredito que todo campeão, todo craque da Copa, no ano seguinte ele é o melhor do mundo. Isso já é uma tradição. Romário, Ronaldo, quase todos eles. A Copa funciona como um precedente de avaliação. Com certeza, não foi pela atuação do Messi agora é pela atuação também dele no Paris Saint-Germain. Já agora, contou. A ideia é o seguinte, a bola de ouro a gente sabe. Agora, onde é que Neymar entra nessa controvérsia? Então, aí houve essa situação do Neymar, essa situação do Messi, né? Que ele foi bola de ouro pela 8ª vez. Inclusive, Cristiano Ronaldo deu uma risadazinha, meio que debochando dali, de que, tipo assim, não concordo, né? Que ele ganhou, mas enfim. E aí o Neymar se envolveu mais uma vez numa polêmica envolvendo mulheres. Ele que é casado e teve uma filhinha que nasceu recentemente. E ele é casado? Ele é casado. E a mídia bate muito forte, né? E aí o pessoal questionou porque quando nasceu ele não estava num compromisso de trabalho, né? Mas enfim, não estava lá ao lado da esposa, mas depois chegou, enfim, foi pai agora recentemente. E aí já tinha caído numa situação dessa, de estar numa boate, e aí pegaram alguns vídeos, alguns flagras dele, né, pulando a cerca. Saúde. Que nem diz a história lá, numa boate. E aparentemente a esposa dele, né, Bruna Biancardi, ela perdoou, não levou a sério. Enfim, fato é que eles ficaram bem. Ele reconheceu publicamente o erro dele, pediu perdão e tal, e pelo visto foi perdoado. E quando foi agora, recentemente, saiu o vídeo de algumas jovens que estavam numa festa, não sei se era na casa dele, no Brasil,
junto com o pai dele, o Neymar velho, fazendo uma farra, fazendo um rendezvous. Até o Neymarzão tava, o velhão. E ela dizendo o seguinte, ó, saindo da casa do Neymar agora, não tava com celular, fiz um detox de celular. Foram 12 horas aqui dentro e é proibido entrar com celular, mas foi muito bom, BBB, papá, aquela coisa toda. E aí, a partir daí, começou a surgir vários rumores muito fortes, né? E, inclusive tinha o Léo Dias, né, que é aquele fofoqueiro que tudo ele sabe primeiro. Fofoqueiro influencer. Ele sabe a cor da cueca que você tá usando agora. É impressionante. O cara tem olheiro em todo canto. E aí disse que o Neymar teve, né, lá nessa farra um caso lá com a menina. Enfim, e aí essa zoada repercutiu novamente. A esposa dele colocou uma mensagem lá no story, textinho, dando uma indireta para ele. Depois ele respondeu também meio que sei lá, fazendo uma justificativa meia subliminar. Jorge, meia subliminar. E aí, diante dessa polêmica toda, o presidente Lula fez um Twitter dizendo o seguinte, dizendo que era merecido o Messi, né, o atleta do porte dele, ganhar a 8ª bola de ouro, tendo em vista que ele era um cara regrado, mais ou menos era isso que ele dizia. E que deveria ele sim ser exemplo para outros jovens brasileiros. Para outros jovens brasileiros, e não certos tipos, né, de celebridades, né, de que tem uma conduta repudiável. Algo do tipo. Então, ele levou uma chamada do presidente, que, diga-se de passagem, tem motivos também para falar dele, porque o Neymar tem uma posição política clara. É Bolsonaro, né? Declaradamente Bolsonaro. Então ele deu essa lapada com luva de pelica, que nem diz a história, nessa polêmica toda aí envolvendo o Neymar. Você viu não sei se você acompanha, a blogueirinha, que também teve uma zoada relacionada a Bruna Marquezine. O que eu vi foi hoje, o Neymar entrou no Trend Topics junto com a Bruna Marquezine, porque essa blogueirinha, que é a novidade da vez, entendeu? A moda do momento. Tem um podcast também. Tem um podcast. Ela entrevistou a Bruna Marquezine e uma das perguntas finais foi bem polêmica. Ela pegou e perguntou: um livramento. Era tipo bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido. Uma alegria, nascimento do meu filho. Isso. É uma coisa que eu gosto, não sei o quê. Uma decepção. Mas é muito natural, foi muito natural. E ela é bem interessante a forma como ela interpreta o personagem dela. Tem futuro, né? viu? Cara, e se você parar pra refletir, aquilo ali é muito inteligente da parte dela. Porque as pessoas... Tem muita gente que vai no hater, né? Não entende que aquilo é um personagem. O que é que ela faz aqui? A blogueirinha ela faz. Ela finge, por exemplo, que ela é próxima do Thiago. Mas não, Thiago, porque naquele dia que a gente estava em Maceió, você estava passeando com a Maitê e eu levei a minha filha, e cria uma história. Aí ela... Uma fanfic, né? Cria uma fanfic, né? Aí se o entrevistado entrar, não, realmente, só que não deu pra lhe dar carona porque tava o carrinho do Arthur também lá no carro. Não, você não me deu carona porque você disse que não andava dela com a Anitta? Então, você entrou aqui e não falou com absolutamente ninguém e tal, aquela coisa. Aí, situando o nosso público, fanfic é aquela historinha que você monta pra gerar uma repercussão, baseada totalmente na não verdade. Isso, e o programa como dela... você faz, pra não dizer uma... Caramba, velho. Houve uma ameaça. Não, de vez em quando você cria situações no off. Aí o personagem da blogueirinha faz isso justamente pra dar engajamento. Aí ela vai e lança com a Bruna Marquezine, com esse auê todo que tá do Neymar e no geral... A pancada foi forte. E a entrevista é interessante que ela tem um tom meio recalcado, com cobertura de deboche. Isso, né? 100%. Ela tira o entrevistado do sério. E eu não sabia, não. Depois foi... É um homem, né? É um ator que se veste de blogueirinha. E, inclusive, ele é baseado em uma personagem de uma novela da Globo, aquela Darlene, que queria ser blogueira, enfim. É bem interessante, velho. Realmente, agora sim, às vezes o assunto rende e às vezes não rende. Agora quando rende... E foi assim, foi muito natural. Não tem como dizer que aquilo ali foi... Ela perguntou pra Bruna Marquezine, entendeu? Um livramento. Tecnicamente, todo mundo sabe que ela poderia dizer Neymar, mas ela caiu na gaitada de uma maneira, entendeu? Que todo mundo sabe, entendeu? Mas não queria comentar, foi delicada. Ficou implícito demais. A Bruna, ela é muito educada, entendeu? Aí o que é que os Instagram de fofoca faz? Em um dia só, o Neymar leva 3 patadas. Lula, a esposa e a ex. Mas referente ao que o Thiago aí provocou com as situações que ele colocou, vocês acham que o Neymar
não é esse exemplo, o garoto Ney, assim, pro moleque que tá começando na base, colocar o Neymar? Se o assunto for dinheiro, é exemplo. Eu tenho É porque tem algumas coisas que o Neymar é um garoto Ney, o cara com mais de 30 anos é chamado de garoto Ney. Garoto Ney. Daí você já tira, né? Menino Ney. Eu tenho uma opinião a respeito do Neymar. Eu gosto, entendeu? Do Neymar. Tá ligado, eu gosto dessa... Tá ligado que quando acabar a gravação aqui, João Paulo vai querer conversar com a gente. Né? Ah, sério. Ali temos um fã. Tem um fã. Eu gosto do Neymar, mas eu gosto não pelos motivos ao qual ele é perseguido. Ele é um cara que se expõe tanto e... prego que se destaca, leva, mata lá, entendeu? Então, essa pegada dele, dessa super exposição, gera esse tipo de comportamento. Agora, assim, o que vem me decepcionando ao longo do tempo não é mais nem o futebol dele, que eu não espero que ele ganhe uma Copa do Mundo, que eu não espero que ele ganhe uma bola de ouro, eu não espero mais isso dele, entendeu? Mas eu não tenho por que criticá-lo. Mas a postura mesmo como um homem casado, entendeu? Eu acredito que a gente tem que se dar ao luxo de ver, rapaz, o que é que eu vou abnegar na minha vida para ter um pouco mais de responsabilidade. O papel dele como marido e pai é estar presente com a mãe e com o filho. Não está envolvido mais em festa. Isso não é positivo pro garoto, né? Isso é péssimo, porque ele não poderia mais nem ser chamado de garoto, entendeu? Então tem que ter um momento ao qual ele tem que arcar com as responsabilidades dele. É óbvio que fica naquele discurso que às vezes sai até com um pouco... Mas sim, bicho, em tua casa. Porque não. Mas a questão dele em si... E talvez, pela primeira vez, eu concordo com algo que o Lula tenha dito do começo do ano para cá, é que o Neymar realmente não é mais um exemplo para a nossa juventude a partir do momento que ele deveria ser, tá ligado? O cara que passa esse tipo de responsabilidade. Casei e agora vou me regrar. Mas você acha que as discussões de rede social, principalmente agora com, né, a ascensão da internet, esse fácil acesso, porque nós crescemos com jogadores igualzinho ao Neymar, Romário, Ronaldo, né? Você acha que esse período dificulta na vida? Não, a gente tá levantando um debate eu acho, rapidamente, Jorge. Lógico, tranquilo. O que eu acho é o seguinte, sabe? Qual a diferença que tem do Neymar para o Romário? A gente hoje está na era das redes sociais. O Neymar, ele tem muito mais poder de influenciar, inclusive ele é um jogador influência, ele é um jogador celebridade. Isso. O Romário, ele era uma celebridade? Era uma celebridade. Mas ele não tinha nem de perto o alcance que o Neymar tem. Ele não tinha nem de perto o poder de influenciar. E nem na época isso de certa forma, é uma juventude. Então, eu acho que quando você se torna referência, bicho, você tem um dever. Apesar de você não ter buscado aquilo, mas você tem, meu irmão. Fato você tem. E parte do que você é hoje é a relevância que você conquistou. Então, você tem uma responsabilidade social para com aqueles jovens que têm em você uma referência. Então, eu sou um adolescente e tenho o Neymar como a minha referência, o meu ídolo. O que é que o meu ídolo faz? Então, eu acho que ele deve se puxar um pouquinho e dizer assim, poxa, qual é o exemplo que eu vou estar dando? Não é à toa que o jogador mais seguido do mundo é o Cristiano. Interessante como a molecada gosta do Cristiano Ronaldo. Né? E já em contrapartida ao Neymar, o Cristiano Ronaldo é um cara extremamente disciplinado, é um cara focado, um cara muito família. Você nunca vê ele envolvido em nenhuma polêmica. Em nenhum tipo de polêmica, né? De nada. De nada. Messi também. Mas isso muito se dá pelo quê? Pela consciência que ele tem do que vai repercutir uma atitude dele ruim. Uma pergunta. Você acha que é uma questão cultural? Uma questão de formação? É uma questão de formação e a resposta está dada. Ele estava na mesma festa que o pai, curtindo as mesmos modelos, estavam intercambiando. Então, como é que eu posso dar o exemplo se meu pai faz o mesmo? Se você não consegue mudar a partir do momento que você tem um filho, nada mais na sua vida muda, parceiro. Entendeu? Porque o senso de responsabilidade é ali. Pô, agora tem alguém ao qual eu devo responsabilidade, atenção e dedicar a mim mesmo para ele, entendeu? Se isso não é o suficiente para comover o cara, para estacionar ele ali, nada mais na vida vai ser. Só lembrando que Messi vai para a Espanha aos 12 anos, praticamente teve toda uma formação na Espanha, até mesmo como adolescente, como jovem. Eu acho que parte também tem da personalidade, né? Aí a sua personalidade ela é formada, obviamente, pelo ambiente, né? Em que você cresceu. Então, certamente, o Neymar, ele teve as influências dele, né? Ele teve a criação dele. Isso. E se ele hoje farreia ao lado do pai dele, então
A referência que ele teve foi essa. Isso não seria muito Então, brasileiro, não? Isso não é uma coisa muito eu acho brasileira. que é. Eu Porque acho o que, de moleque, certa forma, é. se você conversa com a molecada que joga bola, o cara já tá pensando muito nisso. A verdade tem que ser Então, dita, mas, né? mas a molecada que quer esse estilo de vida que um Neymar tem. Mas a maioria dos jogadores não, é não, assim, não, mas peraí, não vamos falar de maioria, vamos falar de Maioria, sim. admiração. Vamos falar de admiração. Se o cara admira o Neymar, ele vai seguir esse perfil que o Neymar tem. Agora, se ele tem o do Cristiano Ronaldo, a gente tem exemplos aqui em Piranhas mesmo, da molecada. Tem pivete aqui de 16, 17 anos que nunca bebeu, que treina diariamente na academia, que vive fazendo cardio, corre, vai na natação, não quero beber não, porque meu sonho é ser atleta. A gente tem isso aqui numa cidade chamada Piranhas. Mas, assim, entendeu? A referência. De certa forma, o meio, isso que o Jário colocou, de certa forma, faz sentido. O meio que você está inserido hoje, vamos lá, o futebol, a gente não tem como generalizar isso de forma nenhuma. Isso. Mas, assim, majoritariamente, para onde você olha, o meio tem já meio que uma predisposição a ir para esse caminho. Então, sempre tem escândalo. Porém, quais são as referências que existem para esses jovens? Os jogadores que são profissionais, bicho, o exemplo que eles dão é esse exemplo do Neymar. Exatamente. Então, para eles, isso é legal, inclusive. Quem sabe Então, na Europa, o cara já vê aquilo como um trabalho, a imagem dele é importante. É uma questão muito também atrelada à questão de cultura. Né? Como é que o torcedor europeu enxerga o futebol e como é que enxerga o brasileiro? Você veja a diferença. O cara sai de campo aqui e se você não fez uma boa partida, você pode ser linchado. Você pode ser linchado. Né? Ou seja, então, na Europa o cara entende. Acabou o jogo. Enquanto os jogadores de fora torcem para não entrar em polêmica, aqui no nosso país já é o oposto. Tem que rende. Que quer que dê hype, que dê comentário por quê? Para aquela pessoa acender, né? Subir, aparecer nos holofotes, né? Mas enfim. Essa questão da disciplina faz muito parte da cultura, sim. Aí vem a discussão do técnico europeu na seleção brasileira. Não é uma questão que o técnico europeu tenha mais conhecimento ou seja melhor que um técnico brasileiro. É a questão que eles trazem em si disciplina. Cultura. Isso é importante. Aí é uma outra discussão. Verdade. Mas, enfim, eu acho que essa situação do Neymar, ele é o eterno garotão, né? O menino Ney. E muito dificilmente eu assisti já o documentário dele, né? O Neymar, ele é tratado pelo pai dele, super protegido, e ele é tratado ainda hoje como se ele fosse uma criança. Então ele é um eterno adolescente e que, pelo visto, o pai dele é parceiro dele de farra. Então, meu irmão, essa responsabilidade vai demorar um pouquinho ainda para chegar. Infelizmente, ele vai ser essa influência não tão positiva para toda uma geração que tem ele como um alvo, né? Um alvo, né? E ele ainda não se atentou à responsabilidade que ele tem social perante essa turma toda que acompanha a carreira dele. Ô, João Paulo, Exatamente. você quer um momentinho aqui para se defender aqui, para defender o Neymar? Não, a gente tá vendo ele aqui um pouco... Não, é mais ou menos a resenha crítica que as pessoas fazem quem assiste lá o documentário do Neymar, o documentário do Neymar, O Caos Perfeito, né? É mais ou menos essa avaliação, que a gente vê que é um fenômeno que, infelizmente, não tem inteligência emocional. Mas é porque, assim, se a gente que é dirigido por um cara que também não tem. Até pra gente pular até pra outra pauta, e quando a gente falar a respeito de questão cultural, e a gente estava falando agora há pouco a respeito da quantidade de medalhas que os Estados Unidos trazem para Olimpíadas, para o Pan-Americano, e se a gente for falar a respeito de questão cultural, quem lançou recentemente um livro bastante polêmico foi a Britney Spears, tá entendendo? Que também teve problemas muito grandes na criação, entendeu? Os pais. Nós tivemos o caso da Larissa Manoela, não foi? Isso. Então, assim, eu acho que é muito de dentro de casa, entendeu? É a maneira como você é formado. É por isso que eu atribuo muito da irresponsabilidade do Neymar à criação do pai dele com ele. Se eu fosse solteiro, entendeu? Eu não iria para um reggae com meus filhos nunca. Que tipo de exemplo é esse que eu vou dar? Mas isso sou eu criado de outra maneira, entendeu? E eu não quero estar aqui apontando o dedo e julgando o cara. Eu gosto do Neymar. Nem se fosse mas eu não gosto só explique para quem tá ouvindo essa nem se fosse expressão reggae, né? Para o reggae, eu não sei, eu não tenho uma palavra para aliviar, mas acho que o público entende. E para algumas festas particulares, eu tá lá curtindo, se eu for solteiro, mas obviamente. Reggae ou reggae? É reggae night. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito da criação também. Se você tiver uma boa criação, eu acho que as coisas vão se moldando pelo tempo.
O Thiago falou sobre a questão da influência, de um jogador influencer e esse papo, essa questão do influencer, que na verdade hoje são os novos protagonistas da comunicação no mundo, aí no Brasil se tornou muito forte. Hoje um influencer divulga uma marca, antes era novela, o futebol, e hoje a gente pode até, é uma profissão hoje, sim, né? É uma área de atuação. A nova novela das 8 é o Carlinhos Maia, né? Se fizer a analogia. Horário nobre, né? E é uma coisa também muito rápida. Eu acredito que para você ser um ator consagrado, eu acho que tinha todo um caminho, né? Então, e a gente, como um jogador, você ia perceber, esse cara vai explodir, esse cara fez essa novela, como o ator de Hollywood, o cara vai seguindo etapas, e hoje a influência digital, de repente você tá aqui, é um anônimo, luva de pedreiro. Uma semana você é uma celebridade mundial. E isso traz consigo também algumas consequências que a gente, é uma hipótese, né? Há quem diga que fulano não estava preparado para o sucesso, mas enfim, tá havendo um grande surto no meio dessa galera. Seria inteligência emocional que esse pessoal precisa, ou a fama, né, que chega muito repentina e há um despreparo psicológico. O Thiago e a nossa bancada vai falar sobre essa questão, porque aconteceu algo muito infeliz, que foi a questão da morte do Rodrigo Amendoim, que era um influencer, um baiano, um cara que demonstrava muita alegria, muita resenha, e foi encontrado morto em seu apartamento, deixando aí um legado de alegria, mas um sinal de alerta. Existe uma visão muito romantizada do que é ser influencer. Se você for hoje analisar, antigamente você pegava de 5 jovens, se você perguntasse qual é o seu sonho quando você for adulto? Eu quero ser atriz, quero ser médica, eu quero ser isso, quero ser aquilo outro, veterinária, enfim. Hoje, se você pegar 5, das 5, posso lhe dizer seguramente, pelo menos 3 vai dizer, quero ser influencer. E aí a visão que a gente tem do influencer é o quê? Poxa, é a vida dos sonhos, né? Você ganha dinheiro, você ganha vida, né? E ganha muito dinheiro, está cercado de pessoas famosas, está frequentando os melhores lugares, só mostrando o seu dia a dia. Exato. E aí, essa visão romantizada, ela não te dá a visão real. Qual é? Esse pessoal, para ele ter uma relevância e para ele continuar está no hype, né, na alta, ele tem que produzir conteúdo. E nem sempre o conteúdo que você produz é um conteúdo espontâneo. De relevância. Né? É natural. Então, isso, de certa forma, coloca uma carga muito grande, né, nos influencers para eles produzirem conteúdos. E quando ele produzir conteúdo, esses conteúdos, eles terem visualização, eles terem engajamento. Terem retorno. Então, é sempre um... E eles ficam sem carga horária. É sempre 24 uma missão, horas, né? É sempre uma missão para eles. De estar olhando a hora toda. E aí a gente sempre fica apertando o botão de atualizar, sempre na ansiedade. Então, de certa forma, isso desperta, né, um gatilho de ansiedade, um peso muito grande que tem, até porque aquilo ali vai repercutir diretamente para ele em valor monetário. Então, esse outro lado da moeda, que não é tão romantizado, que é a realidade nua e crua, e que muita gente não tem essa visão, e que, de certa forma, eu não tenho dúvidas, traz danos, né, para psicológicos, né, para esses influenciadores digitais. E eu não sei se foi o caso do amendoim, né? Mas, enfim, eu tenho certeza que isso tem uma interferência também determinante para a saúde mental. Sem falar que crítica destrói, né? Sim, com certeza. A gente teve o caso aí do próprio Rico Melquiades, né? Que ele fez uma intervenção cirúrgica no rosto. Porque criticaram que ele era feio. Criticaram, e agora estão criticando porque ele fez. Porque ele fez. Aí ele disse assim, eu fiz essa cirurgia para ficar melhor porque as pessoas diziam que eu era feio. Então eu fiz isso, não era nem porque eu queria. Era porque eu não aguentava mais ouvir tanto hater, né? Tantas pessoas dizendo que eu era feio. Aí agora ele está recebendo uma enxurrada de críticas porque ele fez... Você permaneceu feio. Ou seja, ele tentou corrigir um problema e gerou um novo problema. Então a gente está num momento muito difícil. E a galera, para obter visualizações, estão saindo do limite. Um dia desse eu vi o cara sentado numa privada, fazendo live, quer dizer, olha onde chegamos, né? Mas ele entendeu que aquilo causa uma curiosidade e a galera vai entrar ali pra ver o vídeo dele. O cara sem roupa, numa privada, oi gente, não sei o quê. A que ponto essa galera tá chegando?
Mas é exatamente isso. Qual é a sensação de que a gente tem? A facilidade de se monetizar faz com que as ideias mais absurdas que gerem engajamento façam com que você ganhe dinheiro fácil. Ou uma live que está muito em alta agora no TikTok. Eles pegam um local assim da casa, aí botam uma plaquinha assim, meus pais saíram, cuide de mim. Aí bota um gato e um cachorro com um prato de ração. A live todo o cachorro dormindo. Cuide de mim, meu pai saiu, meu pai de pet. A mesma coisa faz com criança, naquele cercadinho. Bicho, não tem nada de conteúdo. Mas a live é 3 mil pessoas simultâneas, é 4 mil, 5 mil. Como é que é isso, hein? Mas essa situação aí do foi suicídio, né? Foi suicídio. Do Amendoim, ele tava com depressão, o que é que foi... Ele tava, Thiago, pelo menos assim, né? As notícias que chegam, né? É que ele já vinha com muitos haters falando que não estava tendo apoio da família, que a família era muito ausente, que ele foi expulso de casa pelo pai. Quando ele era menor de idade, a irmã forçava ele a trabalho infantil, né? Tinha que vender no mínimo 100 geladinhos. Se ele não vendesse aqueles geladinhos, ele apanhava. E ele tinha sempre uma vida muito sofrida. Ele não tinha o apoio da família. Quando ele conseguiu crescer como influencer, ele continuou sem esse apoio e sempre nos vídeos dele ele falava muito disso, de dizer que não tinha apoio da família, que os amigos dele era a família dele. Ou seja, primeiro diagnóstico, amor. Isso, exatamente. Amor de família, ausência amor de amor, né? Dentro de casa. Continuou recebendo enxurrada de haters, né? Por vários motivos e assim, pela falta de apoio emocional, ele acabou ceifando a vida dele, né? Com uma arma que um policial, o amigo dele, esqueceu na casa dele. Ele pegou essa arma e deu um tiro, salvo engano, no ouvido. Então, fazendo um breve diagnóstico rápido diante do que o Thiago perguntou, então seria a questão amor familiar, a questão de não estar pronto para receber a enxurrada de críticas. Isso. Eu vi também algo relacionado ao que você falou, Thiago, que é a questão do compromisso de produzir todo dia, toda hora. A pressão, né? A pressão de manter a visualização, de manter o canal, de manter o perfil. E eu acredito que também uma outra questão muito que eu acho que foi muito evidenciado nessa questão, a questão do esgotamento emocional. Esgotamento emocional, exatamente. O esgotamento emocional. Que na realidade tudo isso culmina o quê? Na depressão. São gatilhos, são vários gatilhos que terminam somando e aí o cara não fica bem, mano. E aí a depressão a gente já sabe, né? A tristeza é enorme. É uma tristeza profunda, né? Profunda, você não consegue reagir. Como assim, tem muitas pessoas que têm a dificuldade em discernir, né? A diferença entre depressão e ansiedade. Ansiedade, você se preocupa de forma demasiada com tudo. Já a depressão, nada faz sentido. Corretamente. É o excesso de passado, muitas vezes. E uma, né? Como é, doutor? A ansiedade é o ato de se preocupar com absolutamente tudo. Meu Deus, o que é que o tá achando de mim? O que é que vai acontecer comigo? O famoso excesso de futuro. O excesso. Assim, você pensa tanto no futuro do que N variáveis, às vezes assim. Por exemplo, depressão. Você olha pra mim de uma forma assim. Você olha pra mim e faz assim. O que é que esse cara tá olhando pra mim? Por que ele tá fazendo isso? Que leitura é essa que ele tá fazendo em mim? O que é que ele pensa ao meu respeito? Já a depressão, não me importa se essa pessoa excesso me de olha passado. assim. Excesso de passado, e ainda existe um outro diagnóstico que é a questão do excesso de presente, que é o famoso tédio. O tédio é o excesso de presente. Senhores, eu não tenho como acrescentar uma palavra do que vocês três falaram aqui a respeito da pauta. Vocês foram bastante assertivos. E assim, eu tive um caso... Não é fanfic, viu? Isso aconteceu realmente. Quando eu era mais jovem, eu perdi um amigo, entendeu? Eu sabia que vinha indireto. Da nossa época, pô, viu? Antes da Segunda Guerra. Então, assim, eu perdi um amigo e eu, às vezes, penso a respeito disso, e assim, foi por causa de o próprio ceifou a sua vida. E às vezes eu fico pensando o que é que eu poderia ter feito, se eu poderia ter ouvido mais, entendeu? Porque foi muito repentino, mas depois que acontece, anos maturando, eu fico pensando nos sinais, e os sinais estavam ali, exato, entendeu? O tempo todinho. A nossa geração hoje, a gente que já está mais... É uma coisa, mas essa geração mais recente, eles têm um problema muito grande. Depois da Guerra Fria, todas as pessoas em todas as partes do mundo tinham amor
pela privacidade. Todo mundo queria, não quero que invadam a minha casa, não quero câmeras me filmando. Então, essa pressão pela privacidade, de repente, se tornou algo totalmente diferente hoje em dia. As pessoas se expõem bastante. Então, se você pegar hoje um jovem, rapaz, ele fez uma postagem, ele foi engraçado, ele foi feliz e teve lá suas 1000 e tantas visualizações e não sei quantas curtidas. Aí ele, rapaz, eu acho que eu tenho um futuro nisso aqui. Aí o que ele faz? Tenta no outro dia simular a mesma situação que ele criou. Aí, de repente, ele teve um pouco mais de resultado. Olha, nasci para ser influencer. E ele começa a produzir. Aí uma marca vai se interessar por ele. Aí ele vai e assina com a marca. De repente, ele começa a deixar de produzir aquele resultado inicial e ele começa a se cobrar. E no que ele se cobra, frequentemente, ele começa a observar os comentários. Já estou abusado de você, muda disso, muda daquilo. Nesse caso, existe a pessoa mais bem-sucedida nessa rede que eu conheço, é o Luva de Pedreiro. Por quê? Porque ele só tinha um mote. Entendeu? E esse mote levou ele a lugares que muito influência brasileira não chegou. O Whindersson Nunes, ele criava conteúdo, entendeu? Ele diversificava o conteúdo dele, ou com dança, com piada, ou com história. O Luva de Pedreiro só tinha um mote, pô. E a habilidade dele de falar as brincadeiras. Mas assim, era muito restrito e ele avançou demais. Dentro do ambiente dele fazendo aquela mesma coisa. Agora é uma pessoa que não teve aquela instrução emocional. Eu torço para que ele dê certo, mas pode ser uma pessoa que no futuro possa ver o rendimento dele cair. Aí como é que fica a estabilidade emocional? Eu espero que até lá ele já esteja com estabilidade financeira, psicológica, etc. Tal. Mas principalmente os jovens influencers que não têm essas camadas sociais muito altas, que não fecharam grandes contratos, eles cedem uma pressão muito grande, porque parece que ninguém quer ser médico, ninguém quer ser engenheiro, ninguém quer ser arquiteto. Todo mundo quer ser influencer hoje em dia para poder assinar com a marca e... Para você ver, inclusive, até um termo, você falando, Jorge, me fez fazer uma reflexão em que de fato acontece. O que antigamente era chamado de 15 minutos de fama, hoje é chamado de 15 segundos. Que é o tempo de um stories. Mas, ô Jorge, você me falou agora um negócio que eu me lembrei. Você se autodenominava influencer? Nunca na minha vida. Nunca, jamais. Se autodeclarou? Eu me declarei. E a prova disso... Nem no tempo do Team Beta, do Orkut, que você vendia chip. Nunca. Aí já você não fazia uma série... Você não fazia uma série de lives? Não, eu gostava. Mas eu fazia porque eu gostava das pessoas, entendeu? E eu tinha o meu programa na rádio também. E eu gostava disso. A prova disso é porque você pode acompanhar meus stories todo dia. Foi boa essa, você já se autodeclarou influencer. Não. É o Thiago com os pantinhos dele. Não fique nervoso. Tome água. Por que você está nervoso? Veja bem, o que é que eu me toquei? Por que você ficou nervoso com a pergunta? Não fiquei. Ficou porque eu falo muito rápido. Eu acho que era uma fanfic dele, pô. Eu me declarava influencer? Não. Agora sim, eu já tive 8 mil seguidores no Twitter, tá? E aí eu... Se declarava influencer. Aqui eu sou importante. Mas olha só, hoje em dia eu utilizo muito, e é o que eu digo a vocês. Hoje mesmo eu botei um vídeo a respeito de um pensamento bacana, mas se eu realmente achasse que isso era bom pra mim, eu me preocupava constantemente em produzir conteúdo, entendeu? E eu não faço propaganda de marca, eu não faço propaganda disso, daquilo, até porque todo recebido que eu recebo, tá ligado? Eu pago. Já os recebidos pagos. Já que estamos falando de vidas fictícias, um outro assunto que ganhou as redes sociais. O único recebido que você recebe é do iFood. Você já recebeu alguma coisa assim pra dizer, me divulgue? Já recebi, já. Já? Já, mas eu seria indelicado se Exatamente. Ainda mais no seu papel de prefeito aqui. Mas já. Rapaz, já que estamos falando em vida, em alguns momentos nós falamos de vidas fictícias, uma outra situação que ganhou as redes, inclusive as páginas policiais, foi o assassinato da cantora gospel, né, Sara Mariano. E inicialmente... as informações que chegaram era que ela havia desaparecido. O próprio marido gravou um vídeo pedindo para que se alguém identificasse, por gentileza, entrasse em contato com ele e com a polícia. E no final do caso, ele mesmo matou e ocultou o cadáver da esposa. Ele era daquele cara evangélico que fazia lives, inclusive dando conselhos. E aí, Thiago, a gente mais uma vez faz essa provocação sobre a questão de que nem tudo que as pessoas falam, as pessoas vivem. E as árvores são conhecidas pelos frutos. Então essa é uma árvore infrutífera que provavelmente será ceifada, pelo menos temporariamente, do meio do rebanho. Verdade, a gente essa semana, né, comentou-se muito sobre esse caso de feminicídio, né, sobre essa cantora gospel.
Eu confesso que não cheguei nem a visualizar ainda os vídeos, né, que ele fez, enfim. E o pessoal tava criticando muito, porque já começou a pegar já algumas... surgiu historinhas, algumas declarações surgiu dele. historinhas de que ela trairia, depois de que ele tinha uma relação homossexual e ela descobriu, e aí começam as narrativas. As fix. Pra mim, assim, você ainda não viu os vídeos, Thiago, mas assim, o que mais espanta do comportamento dele foi quando ele foi fazer o reconhecimento do corpo. Ele é um sociopata. Ele foi fazer o reconhecimento do corpo, aí fez toda aquela comoção. Ah, meu Deus, ela, e em prantos. Tem vídeo disso? Tem vídeo. Ele é um cara frio. Aparece o corpo assim, né? Obviamente não focam no corpo, mas aparece ele querendo meio que desmaiar e falando, é o corpo dela, eu reconheço, não sei o que, ó. Entendeu? E, meu Deus, é muita frieza de uma pessoa. Você fazer um crime dessa magnitude, você ir lá reconhecer. E falando em crime, né? Teve um crime que foi muito, muito famoso, muito falado, virou até filme, né? Que inclusive são 3 filmes, né? Dando cada um uma versão diferente. E que fez 21 anos foi o crime dos von Richthofen, né? Isso. Da Suzane von Richthofen tá fazendo, Isso, acho que hoje, dos irmãos. 21 anos também. Eu me lembrei aqui, vocês falaram agora desse crime, eu me lembrei do caso do Richthofen, né? Que, pelo que me consta, já está solta, né? Os irmãos Cravinhos. Eu quero primeiro dizer que você soltos. é um dos únicos brasileiros do mundo que consegue falar o sobrenome dessa família direito. Von Richthofen, pô. Eu ainda falo Richthofen. Richthofen. Tá assistindo muito South Park. Não, a gente tá brincando, mas... Tem um outro dado que eu acho que é importante a gente colocar na nossa mesa aqui de debate, que é a questão do transtorno de personalidade antissocial, que é a famosa psicopatia, que segundo estudos de psiquiatria vem aumentando, e inclusive a probabilidade de termos psicopatas, vamos dizer assim, num grupo de 100 pessoas aqui é grandiosa, ou seja, tem gente que desenvolve a ponto de se tornar um psicopata, mas é muito fácil num grupo de, vamos lá, de 100 pessoas ter 1 ou 2 psicopatas ou pessoas que possuem o transtorno de personalidade antissocial, que aí é mais ou menos um caso desse cidadão aí, né? Com certeza. Ou seja, a pessoa, resumindo, né? O psicopata é aquele camarada que não, ou aquela pessoa que não consegue desenvolver o sentimento de culpa. O sentimento de culpa. A gente estava comentando agora... Então ele não se arrepende, por não ter esse sentimento de culpa, ele não se arrepende. Ele comete o crime e pra ele é como se fosse... E se auto-justifica. Se auto-justifica com alguma coisa. Fiz isso por conta disso. A Suzane mesmo, como é? Suzane von Richthofen. Von Richthofen. É alemão, A Suzane né? mesmo, por exemplo, a gente estava comentando agora porque eu assisti os 3 filmes. A visão dela, a visão dele e o do júri. Entendeu? E assim, boa parte foi baseada no livro que eles escreveram a respeito disso, e eu acredito que na primeira sentada que eles tiveram com a delegada para se investigar o caso, ela praticamente já se entregou. Porque ao terminar o depoimento dela a respeito, ela já perguntou à delegada, você acha que já posso vender os carros? Então assim, o pessoal já ficou com a pulga atrás da orelha, já quando eles entraram no quarto. Ela é uma psicopata, é indiscutível isso, entendeu? Qualquer leitura que se faça nos leva a isso. Mas eu até hoje não entendo o fato dela... Eu quero que vocês peguem alguns sacos de lixo, falou com os irmãos Cravinhos, para cobrir o rosto dos pais, entendeu? Para que, se por um acaso o irmão chegasse, não presenciasse aquela cena. Então, para um psicopata ter esse tipo de avaliação ainda é um pouco complicado, entendeu? Mas, assim, não abordaram muito a respeito disso, e eu acho que o caso dela é um caso complicado. Ela não colocou o nome da filha dela, da Nardone, como é o nome? Isabela. Da Isabela. O nome da filha, não sei se ela está esperando, já nasceu. Mas ela colocou o nome da Isabela em homenagem a... Quando eu provoquei inicialmente a pergunta ao Thiago, falando sobre a questão da árvore, do galho que foi cortado, para que as pessoas entendam que esse transtorno, ele acontece em qualquer lugar, na secretaria, na prefeitura, na igreja, no Congresso. São pessoas que desenvolvem. Assim, obviamente que existem seus indícios, né? Não vai ser qualquer pessoa aqui que convive com você, pra gente também não assustar o pessoal. Rapaz, será que meu esposo é psicopata, meu filho é psicopata? Existem alguns indícios, né? Inclusive eu tava até vendo, acho que até ontem, passou um dos vídeos sugeridos aqui no Instagram, sobre psicopatia em crianças. E aí, uma psicóloga, ela relatando, né, sobre um diagnóstico que uma criança teve. E a criança, meu amigo, ela era simplesmente apavorante.
Então a criança... como é que é a relação dela com o irmãozinho dela? Não tem relação com o irmãozinho, não. Não Se consegue deixar ter, um não. passarinho, um porque, gatinho. o cachorro, como é a relação dela com o animal? Não, o cachorro, quando ela passa, corre, porque ela furou o olho do cachorro. Misericórdia. A criança não consegue ficar com ela, porque quando a gente vê, ela batia na criança. E na escola, como é na escola? Não, na escola tem que fazer um esquema. Ela só pode entrar na sala quando não tem ninguém, só pode sair quando não tem ninguém. Tem que ter um segurança, porque senão ela parte para cima das outras crianças. Então é um comportamento Se tiver um gatinho, muito ela atípico. mata para ver o sangue e sair. É um comportamento muito atípico. Então, assim, a psicopatia, ela dá os seus indícios, né? Inclusive, essa psicóloga relatando o seguinte, que não existe tratamento para a psicopatia. Existe a forma de você identificar naquela criança de que ela tem aquela condição e você fazer o acompanhamento para que não progrida. Para não chegar a um Porque estado pode progredir, ele na vida adulta ele pode chegar a tentar contra a vida, de fazer, né? Fazer atentado. Educação, trabalhar a espiritualidade. E só lembrando que a psicopatia, nesse sentido, ela pode ser o transtorno de personalidade antissocial, geralmente é feito a partir dos 18 anos, mas já está surgindo casos como esse, né? Com certeza. Casos como esse. Então, se a gente for imaginar até histórias de tantos e tantos filmes, tantas histórias de guerra, né, o quanto as pessoas que já possuem, né, esse problema psicológico, sendo formada e incentivada, você cria um ser humano totalmente. Pega uma criança dessa e treina ela para ser praticamente um psicopata. E aí você tem diversos distúrbios, né? Psicopatia, você falou de personalidade. Aí eu me lembrei que existe o transtorno da personalidade narcisista. Narcisista, que inclusive até disseram que, não sei se é o caso, mas a cantora Simária, de que ela teria esse transtorno de personalidade narcisista. Porque aí mostra até algumas entrevistas das duas, podcast das duas, e ela sempre colocando a irmã lá embaixo, e ela que era só boa. Sobre ela. Ela que era a tal, ela que tinha as ideias, ela que tinha a visão levava tudo nas costas. Comercial do negócio, que compunha, e de repente cantava, que era boa. Ela super amorosa, né? E já é uma outra personalidade. O gatilho que aciona outra personalidade, ela já é minha irmã, meu amor, aquela coisa. Bem interessante. E fato é que hoje, né, por acaso do destino, né, por ironia do destino, a irmã dela tá na carreira solo estourada e ela parece que ainda não decolou muito, não, né? Não. Então, quer dizer... Ficou afastada dos palcos mesmo. A Simone agora tá dando a volta por cima e mostrando que... ela era a banda. Na entrevista ela diz assim, aqui era eu que dizia, não, rapaz, a música tem que ser desse jeito. Não, tu não sabe não, eu tenho a visão comercial da coisa, você não sabe nada não. Tu vai ter que fazer assim, assado, era eu que ia lá e escolhia como é que seria os instrumentos, como é que seria o look, como é que ia ser a negociação. E aí, ou seja, o sucesso era devido a ela. E aí finalizaram lá a parceria delas e hoje a Simone está estourada, né? E ela, né, por ironia do destino, não parece-me que até o momento não conseguiu deslanchar, que nem diz a história. Então, só para a gente pontuar aqui que existe diversos transtornos, né, de personalidade narcisista, né, que seria isso aqui, o psicopata, personalidade múltipla, né? Bipolaridade. E a gente tem que destacar uma coisa, existem diversos tratamentos, mas eu acredito, isso é uma opinião minha, que um dos grandes tratamentos, sem dúvida nenhuma, eu acredito que é a espiritualidade. Como eu sou um cristão, eu acho que ouvir o Cristo, inclusive o Dr. Rodrigo Silva, que é arqueólogo, ele fala exatamente de um caso daquele psicopata americano, inclusive tem a série lá no Netflix. Jeffrey Dahmer? Exatamente, é um cara, ele disse que o perdão, o evangelho pode, né, tem a capacidade de salvar pessoas nessas condições, e ele demonstrou. Ele saiu fora do diagnóstico quando chorou ao ouvir um pai cristão falando de perdão. Então ele disse que isso para um psicopata não existe. E no depoimento o cara fala do perdão que perdoava ele porque era cristão. E isso levou o psicopata a se emocionar. Segundo ele, é um milagre do evangelho. A mensagem do perdão E eu não sei se vocês viram também, recentemente teve um outro transtorno, acho que é de múltiplas personalidades, né? Onde fizeram até meme disso. A menina é aquele filme Vidro que tem, né? Aqui deu fragmentado. Fragmentado, pronto. É exatamente aquilo. Ela convivia com 15 tipos de personalidades nela. E que acontecia, por exemplo. E normalmente isso, essa condição, ela é desenvolvida de que forma?
alguém que foi submetido por algum trauma muito forte, né? Uma das pessoas que pode desencadear esse tipo de situação, e é um certo tipo de fuga da realidade. Então, para você ver como a mente humana, ela é muito complexa, né? Poderosa. Então, de certa forma, é uma fuga, né? Quem tem essa condição, né? E ela convive internamente com 15 pessoas. E é um sofrimento. E essas pessoas, muitas vezes, não pedem nem permissão para vir à tona. E aí, quem é que conduz o corpo, quem é que fala, é aquela personalidade. De tal maneira que ela... Eu vi um relato, acho que foi no Fantástico que passou. Ela passou no Fantástico. Né, ela disse o seguinte, eu tem dias que eu saio de manhã, eu não sei como eu cheguei em casa à noite e não era eu que estava, não era meu nome, minha personalidade, era... E quem são as pessoas que estão aqui? Ela fulano, fulano, tal. E ela relata qual é a personalidade de cada um. É uma coisa... E na entrevista ela conseguiu, né, ela de certa forma consegue ter um controle, algumas vezes que ela não consegue ter o controle, para sair girando entre as personalidades. É um negócio louco, parece coisa de filme mesmo, mas de fato real. É um transtorno. É real. Existe. Podcast do Thiago, sempre um bate-papo leve e atual. Vamos falar do Pan-Americano, né? Até o nosso tempo já está se esgotando, entendeu? Mas não Mas podemos reconhecer. outra coisa que a gente... Exato. Eu me sinto mal porque eu mal estava sabendo do PAN. Assim como 90% dos brasileiros, entendeu? Mas olha só, até a data de hoje... Você não estava sabendo do PAN. Muita gente não estava sabendo. Pare. Fale, Jário, você também não estava sabendo. Não. Então o que acontece? Hoje, na data de hoje, o Brasil está com 147 medalhas no total, está em segundo no ranking da posição de medalhas, perdendo para os Estados Unidos. Eu acho que ainda temos mais uma semana e meia de PAN pela frente, entendeu? E eu acredito que até o exato momento é a melhor posição que a gente já esteve no Pan-Americano, não é, Como é que Tots? está a Rebeca? Você Rebeca, que gosta de ginástica. Nosso comentarista de ginástica rítmica. Ai, bicho, eu juro Não, que eu não porque esperava você essa. no off aqui, você tava falando de salto, não sei Olha o quê. Agora o bicho é mentiroso, Não, você né? falou Olha o como criador de técnico. fanfic aqui, quem é? Você, Tá você vendo? é o fanfiqueiro. É o mesmo. fanfiqueiro. Ô, João aqui Paulo, do você tava falando um pouco de termos técnicos da ginástica. Que conversa, De já. que a Daiane fez um movimento no Panda e não sei quando. Não, e é algo Não, legal. a pô. Rebeca, Ginástica é você algo tá legal. demeritando a moça, rapaz. É porque ela foi uma das brasileiras que ganhou a medalha de ouro, porque ela conseguiu fazer a execução lá, acho que eu esqueci qual foi o nome do salto que ela fez. Aí ela, tanto nas Olimpíadas quanto agora no PAN, ela foi referência, tá sendo, digamos que assim, a bola de ouro do PAN, né? A Rebeca Andrade. Tá vendo que ele sabe? Ela tá em alta, né? tá Aquela em alta. Simone Biles, né? Aquela americana lá, Isso. tem Foi tecido segundo. diversos elogios ao desempenho dela e já colocou ela como a sucessora. sua sucessora, né? Isso. Eu não sei nem se ela tem idade pra isso, que pra mim a Simone é nova. Eu jovem. acho que sim também. Acho Né? que Agora, a Ela Rebeca, tirou acho que é ouro mais jovem. e prata em outro exercício, não outro foi? exercício. É porque esse pessoal americano, Thiago, eles batem, né, o Phelps, né, o lado da Isso. natação. Eles é muito jovem, eles ganham tudo e se aposentam muito. Pronto, a Simone, a gente falando sobre saúde mental. Na última Olimpíada, ela foi Esgotamento mental. um ponto... Ela teve burnout, foi? Um ponto... De discussão, né? Burnout. Ela Burnout. simplesmente abandonou. Não queria saber. Nas finais, ela disse, não tenho condições de ir. E abandonou. Então ficou Burnout muito pesado. muito em evidência essa questão da saúde mental. E aí a pressão que esses atletas sofrem, e aí é o outro lado da moeda, né? Que a gente não vê. A gente vê os pódios, a gente vê lá aquela pompa toda, mas a gente não Exato. imagina A o que é luta. A por E a pressão que é. repetição que aquilo ali é. Isso. Valesca. Também. É a repetição para essas práticas esportivas. Uma coisa, por exemplo, essas outras modalidades que é, por exemplo, futebol, basquete, que você depende do outro jogador, mas desse esporte em específico não, é da sua execução. Ginástica é. Assim, pisar numa linha, titubear, balançar ali, você tá fazendo um Mas- salto, bater no sarrafo, derrubar o sarrafo. pra gente finalizar aqui o nosso podcast, estamos chegando já ao fim. Isso. Fazer aqui uma pergunta. Se você estivesse no Pan-Americano, Jário Ribeiro, qual era a modalidade que você escolheria para Boxe. boxe? Focado vence. Judô. Pode ser a capoeira gaúcha? Não. E você, Jário Ribeiro? Jair Ribeiro? Muito obrigado É, pelo tá elogio, vendo entendeu? como ele- Jorge McFly. Boxe também. Boxe também, bicho. Boxe Não também. imagino Judô. você como um pugilista.
Se você quiser, a gente pode testar. Eu imagino você jogando ping-pong. Por quê? Agora me pergunta por quê. Vá. Porque quando a bola viesse por cima, seu olho já tava aqui. Quando viesse por baixo, já tava aqui por baixo também. Tá vendo? Como você é engraçado. Jogador de ping-pong. Como você é engraçado. Eu não vou lhe dar uma resposta porque eu tenho medo de amanhã ter que estar na fila de emprego do canto. Fazendo live de NPC. Fazendo live de NPC. Qual seria a sua modalidade? Rapaz, a minha modalidade seria... Basquetebol. Levantamento de... Como é, doutor? De que o quê? Caixa de pizza? Levantando peso. Levantando peso, safado. Levantamento de peso, como é? Meu Deus, powerlifting. Halterofilismo? Powerlifting? Não, porque você levanta aquele peso. Não é halterofilismo? Gigante. Que é o peso, o levantamento de peso. É levantamento de peso mesmo. Só não ia levantar levantamento muito peso, né? Ia levantar a barra, né? Fazer que nem Totó. Totó botou um vídeo dele Esse fazendo... bicho, ele me segue, ele comenta tudo que eu posto, ele comenta. Sofrimento da pega. Faz 10 careta quilos não. de cada lado. Ele é 10 quilos de lá, e tu da faz com pega. quanto? Rapaz, não queira comparar o tempo de Não, academia que você quem tá tem. comparando é você, né não, Jorge? Me defenda. Não, eu tô, vai com medo, junto pedir eu tô emprego. com medo de atacar ele e amanhã eu tenho que estar na fila do... Arco e flecha. Aqui flecha. Legal. Um jogador de ping-pong. A gente vai ficando por aqui. Mais uma edição, Tiagão. Fechando aí mais um podcast do Thiago, nosso bate-papo leve e atual, trazendo aí esse conteúdo que você já está acostumado a ter aqui, atualidades, né, falando um pouquinho também sobre as notícias que estão circulando no Brasil e no mundo, um pouquinho de fofoca, sobre esporte, enfim, sobre Neymar, sobre muita coisa, mas também prestando contas do nosso mandato, né, daquilo que a gente está fazendo aqui no município de Piranhas e que vocês estão acompanhando e que, graças a Deus, tem sido, né, essa boa referência, né, para Alagoas, né, para todo o Brasil, Jairo Ribeiro. Então, vamos ficando por aqui. Na semana que vem tem mais podcast do Thiago e a gente vai aguardar até a semana que vem. Vamos trazer aqui uma pauta bastante polêmica. Você sabe o que a gente vai falar aqui na próxima semana? Diga aí. Você vai ter que sintonizar aqui Opa, na semana que vem sem spoiler. para você acompanhar aquilo que a gente vai trazer aqui e de já de antemão já digo, vai ser polêmico, vai dar muito o que falar, mas é na próxima semana. Então, aquele grande abraço para cada um de vocês e na semana que vem tem mais podcast do Thiago. Um Valeu. bate-papo leve e atual. Valeu.